nós celebramos uma perfeita comunhão das duas igrejas. A igreja militante, essa igreja que somos nós, que milita, que caminha na história, e a igreja triunfante, a igreja dos santos. O belíssimo da missa é que nós celebramos uma liturgia terrestre que é celestial, onde faremos comunhão, onde fazemos comunhão, melhor dizendo, com a realidade de toda a igreja. Vivos e mortos, os santos estão vivos em Deus, porque os ressuscitados estão vivos. E a igreja, essa igreja que somos nós que caminhamos para a pátria definitiva, é uma igreja também de santos, santos na história, santos em casa, santos na família, santos no trabalho, santos nas realidades cotidianas. E esta vida, ela nos prepara para a plenitude que a liturgia terrestre nos chama a celebrar na eternidade. É uma comunhão linda e perfeita. A igreja se une num só louvor. Daqui a pouco cantaremos isso, quando vamos proclamar que Deus é santo. Ele nos dá a graça de celebrar esta liturgia para glorificá-lo. Os santos glorificam a Deus. Os que já estão na eternidade, como eu tenho insistido nisso, e nós que caminhamos para a eternidade, porque em nós existe o desejo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1º, diz que o homem é capaz de Deus, somos capazes de Deus, e por isso que existe em nós uma semente do Criador, porque por Ele fomos criados, que nos faz querer alcançar o seu coração. Isso é muito belo. Isso deve ser cultivado. Por isso que viemos à missa hoje, para que o Senhor faça o nosso coração mais uma vez despertar. Despertar para a vida de santidade. Porque não é o privilégio de alguns, é dever da igreja santificar-se. Rezar pela santificação e santificar-se. Lá na primeira leitura do livro de São João, livro do Apocalipse, livro este que assusta muita gente, mas se existe algum susto, recupere-se, porque Deus não assusta ninguém. Deus é paternidade, Deus é amor. É preciso entender o que São João escreve à igreja num contexto que ele viveu, de perseguição à igreja, de perseguição aos cristãos. E se a gente não tiver atento à palavra, a gente acaba cometendo equívocos. A gente diz que Deus é aquilo que Ele nunca pediu para ser. Tem algumas seitas protestantes que se servem deste evangelho, dessa leitura do livro do Apocalipse, quando fala dos salvos, que serão salvos de uma questão numérica que restringe, ao contrário, a moderna exegese, ciência bíblica que estuda os textos bíblicos, vai apresentar uma outra situação. Lembremos que havia 12 tribos em Israel, e essas 12 tribos representavam a totalidade do povo de Deus. E nessa multiplicação, 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil, significa a totalidade dos chamados à vida e à comunhão com Deus. Não para restringir, ao contrário, é para ampliar, é para incluir. A salvação de Deus e a santidade não são exclusiva, mas inclusiva. Não é de colocar para fora, mas é de colocar para dentro. Então o convite de Deus à humanidade é um convite de salvação, é um convite de vida, é um convite de plenitude. Para tanto, fomos marcados. Pegue o versículo 4 no folheto litúrgico de vocês, para ilustrar exatamente aquilo que o Padre deseja trazer enquanto catequese. Houve então o número dos que tinham sido marcados
Esta marca de Deus, numa compreensão catequética, significa o selo do batismo, porta de acesso à vida em Deus. Todos nós fomos batizados, com alguma exceção, alguém aqui poderá não ser ainda batizado, mas o batismo é este selo, um selo que nos faz entrar, uma marca que nos coloca dentro de duas realidades. A primeira delas, somos filhos de Deus, depois membros da igreja. Olha o que é que São João escreve na segunda leitura lá, versículo 1: vede que grande presente o Pai nos deu, de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E nós somos filhos. Agora, se eu pego Sônia, coloco aqui na frente e chamo as anjinhas, onde é que estão? As duas filhas não estão aqui não, né? Se chamo Sônia e coloco diante dela as duas filhas, as características vão dizer o contrário de que não sejam filhas? Não, né? Não vão. Se pegar Isaac e Israel e colocar como estão ali juntos, e que vai ter dúvida de que é pai e filho? Cara de um, focinho do outro. Agora me permitam uma pergunta. Se São João nos diz que somos filhos de Deus, existe identificação, características, traços, fisionomia de Deus Pai em nós? Nos parecemos com Ele? Ou somos uma imagem distorcida do Criador? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E agora São João vem dizer: somos filhos. Os filhos, geralmente, dizem os educadores, são reflexos de seus pais. Será que nós saímos à moldura de Deus? Ou somos um desenho, um rabisco muito mal feito do Criador? Nós estamos falando de santidade. No início da missa eu disse que a palavra santidade vem do latim, que significa saúde, saudáveis. No título, no nome de cada santo, acrescenta-se o título de são ou santo ou santa. São Francisco, santo, que não tem nenhuma doença, saudável, puro. Santa Inês, a mesma situação, saudável, pura. Será que nós, enquanto igreja, nós, os discípulos missionários, os filhos de Deus, temos as marcas da santidade, da vida de Deus em nós? É preciso nos perguntar, senão não seremos da família de Deus, não seremos da família dos santos, estaremos perdendo tempo. Mas animemo-nos, porque hoje esta palavra nos dá indicativos de como viver o caminho de santidade. Vocês querem ouvir? Vamos para o Evangelho, as bem-aventuranças. Que programa de vida para nós! As bem-aventuranças não podem passar desapercebidas de nós. Quem quiser ser santo, escute aquilo que Jesus fala hoje. Primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus não falava dos pobres materialmente, dos lascados, dos desprovidos. Economicamente falando, não é este tipo de pobreza. Jesus está falando das pessoas que precisam estar desarmadas, daquelas que não pagam mal com mal, melhor dizendo, daquelas que, corrijo a minha fala porque vou falar daqui a pouco dos aflitos,
das pessoas que não são presunçosas, desarmadas, que não são cheias de preconceitos. Toda pessoa autossuficiente é presunçosa. E Jesus nos ensina um caminho: sejam pobres de espírito. Essa pobreza de espírito nem se aproxima de mediocridade. A mediocridade está em ser prepotente. Enquanto que o caminho de santidade nos convida a ir nesta direção. Pobreza de espírito, desarmados, livres, sem preconcepções, porque isso pode colocar pessoas em situações impuras. É terrível quando a gente pinta um quadro de alguém. É horrível quando você aprisiona alguém numa moldura que ela não pode sair dela de forma alguma. Fulano de tal é ruim, fulano de tal é sempre mal-humorado, e aquele é um cavalo batizado. E aí essa história vai se passando de boca em boca, e de repente você colocou a pessoa numa moldura. Os outros que chegam já vêm armados. E aí a gente não dá a chance da pessoa se libertar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Desarme-se. Sejamos desarmados para poder acolher. Bem-aventurados os aflitos. Gente, o Evangelho tem umas coisas que parecem meio ilógicas. Como é bendito alguém que é aflito? Oh meu Deus, estamos na aflição, e Jesus está dizendo: pois bem, você é um bem-aventurado. A vida é assim, meus irmãos: aflições e alegrias, sombras e luzes. Mas aí vem uma característica da Igreja dos Santos, uma característica nossa: não devemos, diante das aflições, nos perder. Nem tampouco, diante daquele que nos infligiu o mal, devolver o mal, não pagar o mal com o mal. Porque Deus é o nosso consolo. Nas 2 missas da manhã disse isso e vou repetir. Sobretudo nas igrejas protestantes, estão tornando Deus um bichinho de pelúcia, estão tornando Deus um gladiador. Vestido de pelúcia para usar como quer, para manipular, para dizer que é seu, que tem posse sobre Deus. O gladiador, porque Deus agora se tornou vingador. Meu Deus vai me vingar. Gente, Deus não se presta a esse favor, não. O nosso consolo nos vem de Deus. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. A pessoa que te fez o mal, ela vai um dia pagar. Mas evocar Deus para vingar você é não compreender que Deus é amor. E eu acho que está se achando demais, porque penso que está se achando demais, melhor dizendo, porque Deus, na boca de alguns cristãos, é aquele que vinga. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, esperar em Deus. Ele é a nossa resposta. Bem-aventurados os mansos. Mansidão. E não significa passividade. Não é isso. Nós precisamos contribuir com a tolerância, sendo tolerantes, sendo sensíveis, não querer ganhar as coisas no grito, na força. Eu conheço muita gente assim que vence e quer vencer tudo pelo grito. Às vezes dentro de nossa casa é assim. A guerra nasce porque a gente quer ganhar no grito. O marido quer ganhar no grito, quer se impor no grito em relação a seus filhos e esposa. Cuidado, meu irmão, não faz esse caminho não. Bem-aventurados os mansos, ser pacíficos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui, uma dimensão belíssima dos cristãos, da igreja: não nos curvarmos a interesses pessoais, aqueles em que a gente leva vantagem
em algumas situações. Sermos justos para que o bem aconteça para todos. Eu não posso querer apenas o meu bem e, em nome disso, procurar meios ilícitos, dar voltas, cortar caminhos. Não podemos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. O nosso coração precisa ser grande. Só pode amar, só pode acolher, só pode perdoar quem antes foi amado, quem antes foi acolhido. Quem antes se encontrou dizer isso na missa de quarta-feira, na missa de cura e libertação. Muita gente não é misericordiosa porque não conseguiu o abraço da misericórdia, não foi misericordioso consigo mesmo. E aí viram as rotas de fuga, lembram? As rotas de fuga que nós criamos. Às vezes a nossa falta de misericórdia com o outro é porque não agimos de misericórdia para consigo mesmo. Então é preciso que o coração seja grande e demonstre a riqueza da acolhida. E aí a gente olha sempre para Jesus, que é o nosso referencial. Acolheu a mulher pecadora, foi na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, acolheu a Mateus. Jesus não se importou com a situação de vida daquela gente. Antes, abraçou aquelas pessoas mostrando misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia e ser misericordiosos. E olha que nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E Jesus completa depois: com a medida com que medirdes, sereis medidos. Se formos misericordiosos, alguém será misericordioso conosco, porque todos precisamos da misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Eu sempre insisto que é preciso fazer a oração da verdade. A pureza está exatamente em sermos verdadeiros, transparentes, sem máscaras. Já se olhou no espelho, com ou sem máscaras? É importante. Os que vivem escondidos sob as máscaras não conseguem ser felizes. Criam uma história que não existe. São como fakes de Facebook, não são perfis verdadeiros. As máscaras nos escondem. E diante de Deus nós precisamos ser verdadeiros. Isso agrada ao Senhor. Os puros de coração, porque conseguem ver Deus refletido sobretudo nas misérias, nas deficiências que nós vamos encontrando dentro de nós. E essa experiência é a mesma de São Paulo: na fraqueza me torno forte. Só se alcança a santidade fazendo esses caminhos. Bem-aventurados os que promovem a paz. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos. Gente, para a vida de comunidade é muito importante que a gente não seja fofoqueiro. Tem os ouvidos vazados. Sabe o que é ouvido vazado? É aquele que entra aqui e sai por cá. Se você quiser ser elegante, escute a pessoa, mas não dê trela, não alimente conversa. É feio, e você é cristão, é filho de Deus. Esse não é um caminho de santidade. Se você quiser dar uma lição na pessoa, eu já fiz isso aqui. Pessoas que vieram fazer fofoca, eu disse: fulano de tal está aqui, falando isso. Venha cá para a gente resolver agora. A pessoa quase morreu. Nunca mais ela fez isso. A gente pode dar um tratamento de choque também. Que aí a gente resolve o problema. A fofoca morre desse jeito. Não coloquemos lenha na fogueira. Os santos são bombeiros na vida de comunidade. Portanto, promover a paz, ser tolerantes, reconciliadores. Não veja, não alimente situações de conflito. Não coloque mais lenha na fogueira, já falei isso. Mas amenize a situação.
Da onde João se traz? Faz cara de paisagem. Com certeza você cresce e o irmão também cresce. Bem-aventurados os vós quando vos injuriarem e perseguirem, e medindo de sangue todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Mentirem e disserem todo tipo de coisa contra vós, fazerem o mal a vós por causa de mim. Gente, eu já disse que nós os cristãos somos todos motoristas transgressores, porque o cristianismo é um caminho de contramão. Vamos andar na contramão. Está aqui Cláudio que trabalha no Centrão. Se andar na contramão, a gente vai perder pontuação na carteira, não é? Nem todo mundo aqui dirige automóvel, mas hoje vamos todos ganhar uma carteira de cristãos para dirigir na contramão de tudo aquilo que não é proposta de salvação, que não é proposta de Jesus, que compromete a coerência do Evangelho. É isso que as bem-aventuranças estão nos advertindo e nos conclamando a seguir e a vivenciar. Hoje nós temos uma cartilha que dá diretrizes para os cristãos. Amanhã, mais uma vez, a semana começa, primeiro dia que a gente vai voltar para os trabalhos, os afazeres domésticos, a vizinhança. E amanhã é dia de celebrarmos a vida dos cristãos que se estende no cotidiano, e esse cotidiano, esse dia a dia, é iluminado pela palavra. Vamos fazer o caminho de Jesus. Escutando, seremos felizes, seremos santos. Os pais precisam ser santos para seus filhos. Os esposos precisam ser santos uns para os outros. Os filhos precisam ser santos. A juventude precisa ser santa. Toda igreja precisa ser saudável, ter atitudes salvíficas, para que a nossa comunidade ela seja uma casa de atração. Pelo cheiro de Deus que nós temos, tenhamos o odor de Jesus, para que a nossa liturgia desperte nos outros aquilo que nós celebramos, desperte nos outros o desejo de eternidade. Olha, o compromisso é muito grave, é sério para a igreja e é sério para nós. Vivamos, portanto, a partir das bem-aventuranças e, como eu disse, seremos felizes. Jesus hoje nos diz: bem-aventurados, benditos sois, benditos somos, se levarmos isso aqui a sério. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus.